Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live do Condoconta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Eu sou a Juliana Rebelato, sou a líder do time de Legal, sou advogada e trabalho aqui no Condoconta. Hoje vou dividir essa live com o Rogério Tacitani, que deve estar entrando aí. Já vou chamá-lo para a nossa live. E o assunto de hoje é as 5 habilidades do síndico para 2022. E aí, eu quero saber de vocês, né? Quais são as 5 habilidades que vocês consideram super importantes para o síndico em 2022? É paciência? O síndico precisa ter conhecimentos específicos? Qual é a dúvida em relação a isso? Fiquem super à vontade para nos mandar perguntas, a gente vai trabalhar esse tema aqui na live e com as perguntas de vocês a gente vai produzir mais material sobre isso. A gente sabe que esse ambiente condominial, ele pode ser um ambiente de muita participação entre os síndicos, muita interação entre os síndicos que trocam experiências do Brasil inteiro. Afinal de contas, nós estamos atendendo todos os estados brasileiros. Vou chamar aqui meu convidado, então. Rogério, deixa eu ver se eu te encontro aqui. Aqui tá como... Rogério tá como... Conecta, né? Deixa eu ver... Rogério, me dá um oizinho aí. Tá aqui, ó. Beleza. Aí! Olá, Olá, boa noite. Rogério! Boa noite! Me ouve Tudo bem? bem? Sim, Ouço sim. bem. Ótimo. Então tá, Rogério. Então, a live de hoje nós vamos trabalhar essas 5 habilidades. Eu não sei se tu viu lá no meu Instagram pessoal, eu fiz uma enquete ontem para entender, afinal de contas, né, o que o povo pensa. Sim, eu vi. E vieram muitas respostas bem bacanas a respeito disso, né? Uhum. Me conta um pouquinho de ti, Rogério. Quanto tempo faz que tu trabalha com isso? Como é que funciona? Eu quero te ouvir. Bom, em primeiro lugar, boa noite para toda a nossa audiência aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rogério Tacitani, sou diretor da Conecta Síndicos. Eu sou formado e pós-graduado em administração de empresas, né? Eu fiz a minha carreira com administração de um comércio familiar e em 2013 eu resolvi migrar de carreira, né? Fui me preparar, fui fazer um curso aqui em São Paulo, que é um curso bastante renomado da Gabor RH, e Legal. eu e a minha esposa, que é minha sócia, né, nós trabalhamos juntos, nós formatamos uma empresa multidisciplinar de sindicatura profissional, que era uma coisa que não tinha lá atrás, em 2013, e a gente identificou essa necessidade e montou a Conecta para servir os condomínios aí para atuar nesse ramo. Muito bacana. E dentro disso, quais são as multidisciplinaridades? Porque vai fazer justamente parte da nossa live sobre habilidades, né? Sim, bom, o síndico é um generalista, né? Ele precisa entender de basicamente tudo, né? Então, assim, ele precisa entender de finanças, ele precisa ser organizado, ele precisa entender de engenharia, ele precisa entender de reforma, né? De hidráulica, de eletricidade. Na verdade, ele não precisa ser necessariamente expert em tudo, e nem dá para ser, né? Obviamente, cada síndico tem a sua formação e não dá para, mas ele tem que ter uma sabedoria genérica de todas essas habilidades aí. É uma atuação bastante complexa. Pois é, eu também acho. E também concordo contigo, Rogério, que não tem como a gente exigir que o síndico saiba sobre tudo. Às vezes, Uhum, eu sempre costumo falar aqui, eu tenho 34 anos e são 34 anos morando em condomínio. uhum, Adoro, nem me imagino morando em casa. Eu gosto bastante desse ambiente. E nesse tempo todo, eu passei por vários síndicos e também já fui síndica. E às uhum. vezes eu sinto que as pessoas acabam cobrando do síndico habilidades que ele de fato não vai ter.
Ele tem conhecimentos de engenharia? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que seja, sei lá, nem imagino uma profissão assim, mas se isso acontecesse comigo, certamente o que eu preciso é de alguém que resolva o meu problema nessa área. Mas não que eu necessariamente tenha que ir lá e colocar a mão. Às vezes os condôminos, eles se perdem nisso, assim, eles não entendem que o papel do síndico é de coordenação. Essa, pelo menos a minha sensação Isso. é essa, né? Como Coordenação. o Ricardo Carpati fala, o síndico é um grande maestro, né? Então, ele precisa saber organizar e gerenciar times, né? Então, Exato. eu não sou engenheiro, tem muito síndico que é engenheiro, tem muito síndico que é advogado, Muito. tem muito síndico psicólogo, né? Então, assim, são todas habilidades necessárias. Síndico, eu sou administrador, eu acho que também é uma habilidade necessária, Com né? certeza. Mas se você tem que estar cercado de pessoas, você tem que identificar suas fraquezas, os pontos que você não domina, e se cercar de pessoas competentes que vão resolver o seu problema. Então você tem que ter uma equipe que vá te assessorar para quando aqueles problemas aparecerem, você saber onde correr. Não adianta você vestir uma capa de super-homem, falar eu não preciso de ninguém, e você não vai conseguir resolver o problema. Esse é o pior cenário. Exato. Exato. E inclusive essa é uma tentativa que pode frustrar a expectativa tanto do síndico, que vai dizer, bah, não consegui resolver essa situação, quanto dos condôminos que esperavam que o síndico resolvesse a situação. Sim. Né? No final Então, das contas, ele tem que resolver a situação, mas não necessariamente mas ele tem que não pôr a mão na pôr massa, a né? mão. Exato. Eu Exatamente. costumo dizer, assim, quando eu vou fazer entrevistas para me candidatar a síndico, né? As pessoas geralmente falam para síndico, eu sou síndico profissional, sou síndico externo, né? No condomínio Uhum. que eu moro, eu não sou síndico, porque é a pior cenário que tem. É Então, a verdade. pessoa fala, e se quebrar o elevador de madrugada? Aí eu respondo, né? Eu falo, eu não sei arrumar elevador. O condomínio tem um contrato com uma empresa de manutenção de elevador e o porteiro vai estar instruído. A primeira coisa ele fazer é chamar a empresa que arruma o elevador. A segunda Exato. coisa que ele vai fazer é me avisar. Então, Exato. ele tem lá um manual que tem todos os problemas corriqueiros e todos os contatos, todos os números de instalação, e ele vai tomar a primeira atitude e depois me avisar. Não adianta ele me ligar e falar, Rogério, quebrou o elevador. Tem uma Exato. pessoa Nada vai presa. resolver. Né? O que eu vou fazer? Vai se solidarizar, o Eu vou máximo, né? falar que pena, né? É isso aí, exato. Não, eu concordo em gênero, número e grau, sabe? Eu acho que é bem por aí. Acho que o síndico, sim, tem que ter habilidades que elas estão mais ligadas a o que a gente chama de soft skills ou habilidades comportamentais, né? Essa, Exato. sim, o síndico tem que se munir e tem que buscar qualificação, independente, né, Rogério, de ser síndico profissional ou síndico morador. Hoje a gente já sabe que os moradores também querem entender um pouco melhor, afinal de contas, os deveres do síndico, aqui vou falar da minha área, né? Os deveres Assim. do síndico são iguais para o profissional e para o morador. Está lá no 1348 do Código Civil e é super relevante que o síndico saiba de antemão o que vai ser cobrado dele afinal. É prestação de contas. Bom, eu não sou contadora. Eu não entendo esse negócio de ativo, passivo e balanço e receita e despesa, sei lá. Uhum. Tá, mas eu tenho como buscar conhecimento a respeito disso e tenho, inclusive, como me cercar dessas pessoas que são profissionais dessa área para auxiliar. Agora, a habilidade que eu quero dizer que é importante aqui é essa proatividade, essa capacidade de aprender e de ser até humilde em relação às coisas que a gente não sabe, Sim, sem né? dúvida. Uma coisa que eu acho importante é assim, independente síndico profissional ou síndico voluntário, mesmo que seja remunerado, o síndico morador, Uhum, orgânico que seja, uhum, não dá mais para aceitar aquela história de, eu não tenho nada para fazer, eu vou ser síndico, né? Não tem exato. problema nenhum, mas se capacite, vai entender do que se trata, vai lá no Código Civil para ler quais são as obrigações do síndico, o que você vai encarar, porque assim, todo mundo acha, inclusive teve um boom
um tempo atrás, que as pessoas achavam que ser síndico era ficar sentado atrás do computador, fazer uma visita no condomínio para dar uma desfilada e esperar no dia 5 cair o honorário na conta. E assim, é muito pior do que isso. As obrigações são muito, muito grandes, as responsabilidades são muito grandes e a cobrança é muito grande também. Eu ia chegar na responsabilidade. Eu ia chegar justamente na responsabilidade. Se a pessoa que pensa que a profissão aí vamos falar de profissão síndico, é essa de dar uma voltinha no condomínio e tá tudo certo, é bom ela tirar o cavalinho da chuva, né? Uhum. Porque, em absoluto, as obrigações do síndico, bem como a responsabilidade dessa figura, independente de ser profissional ou orgânico, gostei dessa palavra, nunca usei orgânico como palavra, sempre usei morador, mas gostei, vou adotar, tá, Rogério? Independente disso, as responsabilidades são as mesmas. E a gente vê cada vez mais os condôminos também cobram isso, né? Não é aquela prestação de contas em papel de padaria. Não, só um pouquinho. Prestação de contas é prestação de contas. Não sabe fazer? Contrata um contador, verifica com a tua administradora. Muitas administradoras, e aqui eu nem preciso falar da importância delas, né? São super importantes, super relevantes, especialmente para os síndicos orgânicos, né? Então, essa eu acho que uma habilidade primordial é essa capacidade de aprender, né? E essa ideia de que, bom, sou síndico, virei síndico agora aqui, né, no meu condomínio, preciso aprender, preciso entender. Essa é uma habilidade. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui, Rogério, que o pessoal, eu tenho a nossa equipe de marketing aqui, a Andriele, que inclusive hoje está de aniversário, muitas vezes é ela que coordena Parabéns. tudo isso, a Andri está de aniversário hoje. Então ela colocou assim, Ju, vamos conversar sobre isso, e aí eu coloquei umas questõezinhas aqui. O que tu considera como a maior dificuldade dos síndicos hoje, no geral? Assim, não que sejam tuas dificuldades, porque provavelmente como profissional tu já minimizou isso ou acabou com essas dificuldades. Mas o que tu repara assim, nesse ambiente que são dificuldades? Bom, de 2 anos para cá não tem como a gente escapar da pandemia, né? Foi uma loucura, assim, todo mundo voltou para dentro do condomínio e começou a cobrar muito do síndico, e aí você começou a ter que balancear quereres, né? Então, a pessoa tinha que trabalhar dentro de casa, o vizinho queria fazer reforma, a criança correndo porque não tinha escola, então isso virou uma bagunça. Isso, assim, até hoje, no março de 2020 para cá, esse é o maior desafio do síndico. E, paralelo a isso, também as pessoas começaram a ficar menos tolerantes. Porque todo mundo estava com medo de morrer. Eu acho que quem diz que não estava é mentira, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Especialmente no início, né? Não, em março de 2020 todo mundo achava que era hecatombe, né? Todo mundo Exato. né? Então, assim, estava todo mundo com muito medo e essa convivência começou a ficar mais difícil, né? E o síndico precisou, do dia para a noite, ter respostas que ninguém tinha. Como que você ia criar um procedimento de visita, um procedimento sanitário, se nem os médicos sabiam o que precisava ser feito? Exato. Né? Então, o grande desafio foi esse. Então, eu acho que o grande desafio hoje do síndico é relacionamento. Tá? É relacionamento entre os condôminos. O síndico precisa ter uma escutativa muito grande, tem que saber balancear as coisas, tem que saber ouvir, tem que saber mediar e, assim, apesar de não ser um papel, não ser uma obrigação do síndico, né, no Código Civil, se tornou uma habilidade fundamental. Sim. Hoje, sem isso, você não consegue mais trabalhar. A minha impressão, exato, a minha impressão é que aqui, e vivendo em condomínio, é isso que eu gosto de dizer, né? Pela minha experiência mesmo, a comunicação é algo fundamental. O síndico precisa saber se comunicar e fazer com que todos os condôminos entendam o que ele está dizendo.
que é muito chato, né, Rogério? Tu sai de uma reunião de condomínio, tu explicou tudo aquilo, tu acha que todo mundo entendeu aquilo, tu sai e começa aquele burbúrio, aquela coisa assim, ah, não, mas ele disse isso, ele disse aquilo. Então, e isso gera aí que começam os conflitos mesmo, né? Uhum. Então, a comunicação do síndico com os condôminos e esse papel de mediador, para mim, fundamental. Sim, Fundamental. não tem a menor dúvida. Porque independente da convenção condominial ser aplicada ou não, existem situações, pelo menos é isso que eu vivencio, que uma conversa basta. Uhum. Né? Não dá para sair multando, advertindo, enfim, a gente vive nesse mundo, né? Ó, o pessoal lá do Clube do Síndico tá me tirando aqui. É gaúcha, né? Bah, vai sair toda hora, gente. E eu vou com o meu paulistês aqui também, sem tirar É, sarro, hein, gente? muito bem, muito bem. É É, isso que é mais legal, como a gente consegue trocar, né? Trocar experiências, exatamente, é isso que é exatamente. bacana. Uma coisa que é importante é, por exemplo, um problema entre vizinhos, né? O síndico não tem nenhuma obrigação de intervir. É um problema de Exato, vizinhança, né? Mas exato. aí você entra naquela história. Você vai deixar explodir uma guerra entre os vizinhos ou você vai tentar resolver isso com uma mediação, colocando os dois em contato, personificando, humanizando aquela relação, né? Exato. É, às vezes não funciona, mas eu vou dizer que em 90% dos casos você consegue melhorar bastante aquela situação. Se as Aquela, pessoas, aquela tensão inicial, né? se as pessoas estão dispostas realmente a resolver o problema, essa quebra de tensão que o síndico faz ajuda muito. E hoje, justamente em razão da nossa. De tu estar em São Paulo, eu estar em Florianópolis, falando agora nesse momento, facilita o conflito. Porque quando a Uhum, gente tem grupos de WhatsApp, que agora tá, todo mundo tem grupo de WhatsApp, todo mundo fala muita coisa. Mas quando se encontra uhum, no corredor, a história fica diferente, né? Ah, daí a exatamente. gente lembra daqueles modos que os pais nos ensinaram, tipo, olha, né? Porque no grupo é uma coisa muito acalorada. A gente repara assim que as pessoas, eu não sei se não conseguem interpretar ou se é esse momento que tu diz mesmo que a gente está vivendo, assim, de todo mundo tá dentro do prédio, todo mundo tá nesse. O estresse, ele tá muito grande em razão de toda essa situação que a gente está vivendo, que é totalmente atípica, né? Mas eu É, reparo muito isso, que no grupo de WhatsApp todo mundo fala o que bem entende. E numa reunião, num contato pessoal, as coisas mudam de figura. a minha visão é que a pessoa usa o grupo de WhatsApp para descarregar as frustrações dela e para ganhar pares. Minha experiência me diz. Em geral, tá? Eu vou generalizar, mas lógico que existem as exceções. A Sim. pessoa me procurou no privado e me pediu uma coisa que eu não poderia fazer. Uhum. Aí ela foi no zelador e perguntou e a pessoa não poderia e o zelador disse que me procurou e não poderia fazer. Aí ela busca pares no grupo para ganhar Exato. força naquela solicitação dela. E aí já começa a criar conflito, né? Uhum. Porque, na minha opinião, é um mau uso do grupo, né? O Exato. grupo, alguém perguntou, a Simone perguntou aqui Aham. se eu utilizo o grupo de WhatsApp. Eu não acredito em gestão por grupo de WhatsApp. A minha gestão, eu tenho um grupo de WhatsApp com meus funcionários do condomínio, então zelador, porteiro, faxineiro, eu faço um grupão para facilitar a comunicação. Com o conselho, eu tenho grupo para ter uma comunicação rápida e fluida. Com os moradores, eu faço uma lista de transmissão. E eu, e Boa. eu, e eu sinalizo na lista de transmissão que se a pessoa quiser conversar comigo, obviamente vai meu número particular ali, né, meu número de, Uhum. de, de celular ali. Se a pessoa quiser conversar comigo, ela pode me responder no privado, que nós vamos tratar o problema dela individualmente e não no coletivo. Porque eu já tive Exato. experiências em grupo de WhatsApp com condomínios de 300, 350 unidades e é inadministrável. Eu não consigo
eu não consigo ver, então não dá, não funciona. Eu vou fazer uma provocação aqui para nossa audiência, então. Quero saber, no condomínio de vocês, tem vários síndicos, tem várias administradoras nos vendo agora. Eu quero saber se no condomínio de vocês, vocês utilizam grupos de WhatsApp e qual é essa experiência que vocês têm. Eu vou solicitar que vocês coloquem aí nos comentários, que daí a gente consegue debater a respeito. Tem uma solução que eu vejo que é adotada nos condomínios, que é justamente as solicitações via aplicativo. Vi que o pessoal da Online Condo tá nos assistindo hoje. Eu não sei se tu sabe, Rogério, tá? Talvez seja uma novidade para ti, mas aqui no Condo Conta a gente tem feito integrações entre os sistemas de gestão que as administradoras e os síndicos profissionais utilizam para fazer a emissão dos boletos e e o conta a conta. Então não precisa ficar lançando em vários lugares, a gente já faz essa integração e o pessoal lá da Online Condo foi um dos primeiros que fez essa integração conosco. Então, o que eu vejo hoje? Solicitações que funcionam, se souberem, se for bem feito, faz pelo aplicativo, o síndico consegue acompanhar numa ordem, sem aquela loucura do WhatsApp que passa e tudo mais. Não sei como é que tu utiliza algum ERP hoje, como é que isso funciona? Eu queria entender se essa habilidade, no teu entendimento, é importante. É extremamente importante, eu utilizo sim. Hoje a minha empresa tem uma carteira com 18 condomínios, então é fundamental eu conseguir centralizar essas informações, né? Eu utilizo, mas os condôminos preferem o WhatsApp. É mais fácil, né? Sim, tá ali. Para o condomínio tá é mais fácil, né? Tá na mão, exato. Rápido. Mas, assim, o que eu faço? Geralmente, eu faço o primeiro atendimento ali pelo WhatsApp e quando é uma solicitação, uma reclamação, uma coisa que eu preciso de um histórico, de um lastro para aquilo, para aplicar uma advertência, para aplicar uma multa, para conversar com algum funcionário, alguma reclamação, eu sempre peço para formalizar pelo app, pelo saque do aplicativo. Porque senão... Bom, se eu abrir meu WhatsApp aqui, se desse para dividir a tela aqui, vocês iam ficar maluco, né? Eu devo ter umas 250 mensagens não respondidas. Isso que eu parei às 6 da tarde, né? Então, aí amanhã eu volto no horário comercial, eu começo a responder de novo, mas eu sempre direciono para o app. As coisas mais importantes eu direciono para o app. Então, eu vou te dizer que ansiedade não pode passar perto do síndico, né? Não. De jeito nenhum, mas você tem que aprender, viu? É uma habilidade que você tem que aprender. Porque as solicitações não param, né? Não, é 24 horas. O condômino, ele não pensa em geral, né? De novo, eu vou generalizar. Ele trabalha o dia inteiro, né? Ele tem a profissão dele. Que horas ele pode me mandar uma mensagem? Às 8 da noite. A hora que eu já acabei meu expediente em tese, né? Exato. Então chega a mensagem ali e os meus condôminos já sabem que eu só vou tratar aquilo no dia seguinte. Perfeito. A não ser que seja uma emergência da minha equipe dos condomínios, que ali eu trabalho 24 horas, né? Então, tratamento de condômino, boleto, essas coisas que geralmente eles confundem a administradora com o síndico, né? Pede boleto, pede essas coisas. Eu vou responder, mas eu vou tratar isso no dia seguinte. E eu tive que aprender isso. No começo, eu ficava muito desesperado, assim. E aí começa a descontar em comida, essas coisas. Eu engordei uns 15 quilos depois que eu comecei a trabalhar como síndico. Eu acredito, nossa. Você quer sempre dar conta das coisas e aí você tem que parar, pensar e aprender. Falar, olha, eu preciso desenvolver essa habilidade e colocar limites. Essa é uma habilidade importante. Essa é uma habilidade importante, saber dar limites, né? Porque realmente, eu vejo isso também no meu prédio, no prédio que eu moro, tem grupo de WhatsApp. E de fato, a gente tem essa sensação que daí alguém puxa um assunto que poderia ser resolvido muito facilmente e delicadamente. Eu acho que isso a gente não pode deixar perder, né? E vejo que isso está acontecendo. As pessoas estão perdendo a delicadeza ao se comunicar.
Então, o síndico ele precisa fazer esse resgate das regras sociais, digamos assim, de uma forma muito sutil, respondendo com calma. Acho que isso é fundamental, assim, né? De novo, caímos na habilidade de comunicação, né? Mas é que, para mim, a comunicação, assim, ela não só para o síndico, né? Mas Em todos os níveis, né? Em em todas as todos os profissões se níveis. tornou uma coisa fundamental. E uma coisa que eu percebo é assim, a tecnologia nos trouxe uma possibilidade infinita de comunicação hoje em dia, né? Você tem telas nos elevadores que você entra na internet e coloca um comunicado, você tem o app que você dispara e a pessoa recebe um push no celular que ela vai ver na hora. E isso também criou uma ansiedade tremenda nos condôminos, porque eles sabiam que antes eles tinham que esperar no outro dia, que ia demorar um tempo para aquilo acontecer. Hoje em dia quebrou o portão, passou 5 minutos, eles estão reclamando, o portão quebrou, você já viu, você não vai avisar e tal. E às vezes a gente não consegue avisar com tanta rapidez, porque a gente está buscando a solução para o problema ainda, né? O mais importante é Exato. resolver do que informar, na minha opinião, né? Depois que está Aham. tudo organizado, a gente informa, olha, está acontecendo isso, isso e isso, já foi acionada a empresa e prazo para a solução é tal, né? Então eu acho que essa facilidade também criou uma ansiedade nos consumidores, né? Nos Sim, condôminos, além de criar no profissional, no síndico, né? Ou na administradora. verdade. Rogério, eu quero te perguntar em relação à tomada de decisão. O síndico tem que ser um cara decidido ou ele pode ser. Bah, agora eu vou acabar aqui. Pelo amor de Deus, tu não me disse que tu é do signo de Libra, tá? Porque eu vou mexer com os librianos. Não, se eu fosse eu mentiria. Porque os librianos, assim, pessoal, por favor, não me xinguem, tá? Mas a gente sabe que os librianos, eles têm uma indecisão grande. Então, o síndico, ele tem que ser decidido ou ele pode ser o pessoal da balança aí que tenta equilibrar tudo aí? Olha, em geral ele precisa ser assertivo, né? Então, Uhum. o problema aparece, ele não pode ficar contemporizando, né? Pensando se é melhor fazer isso, se é melhor fazer aquilo. Ele tem que como eu falei lá no começo, se cercar de profissionais competentes e tomar um rumo imediatamente. Ele não pode ficar pensando na morte da bezerra, como o pessoal diz, e não resolver. Ele tem que ser mais do que ser proativo, ele tem que ser assertivo, né? Então ele tem que já dar um encaminhamento para o problema. Essa história de ficar em cima do muro não dá, não. É, muito bom, eu concordo contigo. Até porque eu sempre tive a ideia, Rogério, e talvez isso seja um pouco ingênuo da minha parte, mas eu sempre pensei que o condomínio ele tem a cara do síndico. Então, Uhum. a impressão que eu tenho é que o síndico dá o tom do condomínio que ele cuida, né? Então, um condomínio bem conservado e tudo mais, ele tem aquela atenção do síndico aí, e a tomada de decisão faz parte disso. Né? Uhum. Se a gente for esperar por todos, e especialmente em prédios maiores, né? Ah, vai esperar por todo mundo concordar com aquela situação, leva meses e tudo mais. Não, a gente tem que ter uma programação e a gente tem que ter essa capacidade do síndico de enfrentar a decisão e também as consequências dela, né? E isso a gente faz justamente com conhecimento, com comunicação, com profissionais, com parcerias importantes, né? Eu acho que aos poucos a gente vai formando essa rede de parceiros que fica cada vez mais forte e cada vez tu consegue confiar mais, né? Nessas pessoas que estão do teu lado. Sim, eu acho uma coisa importante assim, você tem que saber até onde você pode ir também, né? E isso está muito claro lá no Código Civil, nas atribuições do síndico, o que você pode fazer, o que você não pode, o que você precisa aprovar em assembleia, o que você precisa de quórum qualificado. Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque às vezes o síndico não faz porque ele não pode, e não simplesmente porque ele é preguiçoso ou porque ele não tem atitude, né? Mas eu tenho um conselheiro de um dos nossos condomínios que ele fala assim, eu prefiro pedir desculpa por ter feito algo que eu não devia do que ter deixado de fazer e pedir desculpa por omissão. Então, Uhum. assim, se não é proibido, se não existe
uma vedação da lei, eu acho que a Exato, coisa tem que andar, né? Tem exato. que andar. Assim, depois você fala pro conselho, eu fiz assim, por isso e isso. Se vocês não concordarem, a gente corrige da próxima. Exato, exatamente. Eu concordo contigo, porque. E normalmente os problemas de condomínio, eles dão muito mais por omissão, né? Se tu fores analisar Uhum, assim, é muito mais. Ah, porque eu deixei de limpar, de pedir a limpeza daquela calha, daquela caixa d'água, de fazer a manutenção aqui da estrutura em si mesmo, né? A gente vê isso muito no Condo Conta, sabia? Chega né? muito pedido de financiamento para nós nesse sentido, o condomínio tem que reformar tudo isso aqui. E aí, sempre, como vem a análise para o jurídico, né? Vem a análise da documentação, se está tudo em dia e tudo certinho, sempre me chama atenção, porque eu vejo assim, tá, mas só um pouquinho. Essas vigas, elas não começaram a aparecer da noite para o dia. Uhum. Isso, aliás, leva muito tempo, Muito né? tempo. Exato. Então, e aí às vezes o condomínio busca o financiamento justamente por isso, porque daí entra um síndico que de fato toma a decisão, tem essa capacidade, tem essa habilidade e vai resolver, Uma coisa né? importante, né, nessa linha do que você falou, eu não sei se todo mundo sabe, mas a ABNT tem um manual que ela informa todas as manutenções e todas as verificações que você tem que fazer e qual periodicidade aquilo tem que ser feito. E geralmente isso é entregue junto com quando o condomínio é instalado. É lógico que os condomínios mais antigos nem existia esse A manual, mas os regra, né? condomínios novos, eles entregam isso junto com o aceite da construtora. Eles entregam lá o plano de manutenção. O que eu faço com a minha empresa é quando a gente entra num condomínio antigo, eu contrato um laudo pericial e esse laudo ele vem com todas as patologias do condomínio e também com toda a descrição de cada equipamento, com as atitudes que tem que ser tomada imediatamente e qual é a periodicidade de manutenção e de verificação daqueles equipamentos. Então, isso facilita muito para a gente criar um plano gestor é, e, e direcionar junto com o condomínio, com o conselho e também a assembleia, né? Exato, exato. É super, super necessário. E eu até, agora tu me fez uma provocação, Rogério. Vou Qual? falar para o pessoal do marketing que esse conteúdo é muito importante. Vou falar para a Melissa, para Mel e para Andri. Esse conteúdo é super importante, cara. Tem que ter lá no nosso blog, porque facilita muito, né? Especialmente, claro, né, Rogério? Tu passou por toda essa formação com o Ricardo Carpati, né, lá da Gabor, Uhum. que a gente já sabe que tem um nome super importante nesse ambiente e faz toda a diferença. Mas a gente sabe também que são muitos síndicos que não têm essa possibilidade. Mas tu Uhum. trazendo essa informação, acho que é papel do Condoconta disponibilizar isso também para os síndicos orgânicos, como tu me ensinou hoje, né? Sim, tem uma pergunta aqui: qual é a norma? Não existe uma norma específica. Cada equipamento é uma linha da norma da BNT. Então, se você Aham, procurar, geralmente o manual da BNT tem que comprar, ele não é gratuito na internet. Mas uhum, tem lá, se você procurar lá, manual de manutenção de condomínio ABNT, você deve encontrar alguma coisa. Eu acho que o conteúdo é pago, salvo engano, uhum. tá? Mas por exemplo, para-raio é uma NBR, a viga que você falou é outra NBR, portão é outra NBR. Então tem algumas normas aí, não é uma norma só para o condomínio inteiro. É isso, é isso. É uma pena que seja paga, né? Mas dá para construir um material legal com isso. Sim, Deixa eu dar uma dá. olhada aqui no nosso chat, então, né? O pessoal lá Tá. da Sena Assessoria e Serviços colocou. Por isso a necessidade de empresas parceiras habilitadas e conhecedoras. É isso aí. Sem Foi dúvida. Isso é fundamental. exatamente o que a gente vinha falando aqui, né? Uhum. É, a Ana Paula disse que ela é muito engajada no que ela faz. Ana, acredito que tu seja síndica, né? Então, a gente sabe Precisamos de bem o que profissionais assim. exato, né? Deixa eu ver aqui, ó, a Simone é a nossa Simone.
tá aqui fazendo um merchan. Quem precisar falar sobre Condoconta, já chama a Simone, que ela tá online, tá a mil, tô vendo. Já está ali para trabalhar. Tá. É que esse posto sempre foi da Simone, né? Agora que a gente tá dividindo. Mas, na verdade, a dona do lugar aqui é ela. A Ana Paula colocou: meu maior desafio é ministrar os conflitos entre os condomínios. Entre os condôminos, exato. Era uma das questões que a Na gente. linha do que a gente conversou. Exatamente. Olha aqui, o Marcelo também colocou: sou síndico de um condomínio com 276 unidades. Exercito diariamente a habilidade de ouvir, bem na tua linha, Rogério, na questão da escuta ativa, né? A Simone te perguntou aí sobre o WhatsApp, a gente falou bastante sobre isso. Deixa eu ver aqui. Sassá, será que é isso? Portela, síndica? Não participo de grupo de WhatsApp no condomínio. Também faço pela lista de transmissão. É isso aí. Tem vários. A Ana Paula também colocou aqui. Eu criei um restrito para conversa somente com o síndico. É isso, né? Realmente o WhatsApp ele é uma ferramenta super útil, né? Na questão do síndico trabalhar no condomínio. Mas ela não precisa ser uma coisa tão aberta, tão, né? Justamente para não ter Como esse tudo na problema. vida precisa ter limite, né? O síndico Uhum. também tem vida pessoal, o síndico tem amigos, o síndico gosta de sair, o síndico tem que ter um horário de trabalho. Ele não Fica tá ali até doente, né, 24 horas. Rogério? Eu estava Fica doente até 10 dias doente. atrás, eu estava com Covid e não podia fazer visita. Pois é, exato. Eu tenho uma pergunta aqui da Genilce. No caso de condomínio comercial, chama o administrador de síndico, é correto? Não. Aqui eu já vou me antecipar. A Você é administradora. advogada, você, É, você já... vou eu me meter aqui, Rogério. Mas assim, administradora é administradora, síndico é síndico. O síndico é o responsável legal pelo condomínio. A administradora não é a responsável, ela está hierarquicamente. Eu posso dizer ao lado? Posso, mas inclusive eu costumo dizer que a administradora na hierarquia ela é abaixo do síndico. É o síndico que dá o comando para a administradora fazer as atividades. Então, Perfeitamente. Genilce, deve ter um síndico no condomínio, tá? Mesmo sendo condomínio comercial, não tem diferença. É obrigatório, né? Ter um CPF vinculado àquele CNPJ. Perfeito. O Luciano que está falando, que acha realmente o grupo de WhatsApp, né, que é o que a gente estava falando antes, acha extremamente desgastante e improdutivo, verdade. O pessoal lá da Online Condo está dizendo, tanto que os síndicos pararam de usar o WhatsApp, eles percebem isso, e claro, eles têm esses dados com eles, e também eles colocaram aqui, ó, o problema é a segurança na documentação das demandas. Isso é Sim, legal, muito interessante, porque realmente pelo aplicativo o síndico consegue manter esse controle e essa organização, que também é uma super habilidade do síndico, né? sim. Eu acho mais importante que isso, por exemplo, eu estou síndico de um condomínio hoje, geralmente o mandato é de 2 anos, e o WhatsApp é meu, né? O síndico, muda o síndico daqui 2 anos, eu vou levar meu WhatsApp e meu histórico junto comigo. Se Uhum. está no aplicativo do condomínio, o condomínio fica com aquele histórico e com aquele arquivo. Eu sempre falo isso nos condomínios. Eu tenho alguns condomínios antigos na minha carteira, e o pessoal fala, aqui não tem nenhuma documentação, não tem nada arquivado. Eu falo assim, gente, não dá para mudar o passado. A gente Exato. consegue, a partir de agora, começar a arquivar e começar a juntar esse histórico do condomínio. Então, eu acho isso é de extrema importância, a diferença do aplicativo para o WhatsApp. Eu acho perfeito também. Deixa eu ver aqui, temos duas perguntas. Muitos condôminos são intolerantes com as dificuldades que surgem. A informação clara muitas vezes não é suficiente para entendimento. Pois é, quem mandou isso foi o Antoniassi, o síndico Antoniassi. Uhum, Eu concordo. Às sim, vezes às vezes é até uma certa teimosia, ou também
acho que tu enfrenta isso, né? A questão da oposição, Rogério, né? É, De qualquer forma, a gente, mesmo sendo um condomínio, a gente tem isso, né? Não sei se tu repara esse joguinho muito. assim. Assim, não, às vezes não é nem só oposição, sabia? É, as pessoas, eu costumo dizer, é, e aí eu falo de brasileiro porque eu vivo no Brasil e não vivo em outras culturas, né? O brasileiro costuma ser um povo mimado. Uhum, Então, se você dá a resposta que ele não quer, ele vira a sua oposição, mas ele não tem nada contra você. Ele só queria ouvir a resposta que ele queria. E aí ele cria toda essa celeuma porque você não fez o que ele queria que fosse feito. eu gostei dessa definição. A gente é Né? mimado mesmo. E É, como eu acho. e a gente, eu sempre, assim, quando a gente viaja para outro lugar, percebe como o brasileiro gosta de ser servido, né? Uhum, E às vezes é isso e tu deve sofrer nesse sentido. Considera porque o síndico é profissional que, cara, eu posso falar como eu quiser, o que eu quiser, né? Não é uhum. assim. As Não é pessoas assim. precisam. É isso que eu digo. Me parece até que falta o mínimo de respeito em relação àquela pessoa que está cuidando do teu patrimônio, né? Uhum. Elas esquecem que tudo isso é em prol delas mesmas, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso vem desde cima, né? Eu acho que é Uhum, uma coisa, assim, não quero divagar muito sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que vem de cima para baixo. O brasileiro se acostumou a ser servido. Ah, o exato. governo faz, o fulano faz, o cicrano faz. Ele tem dificuldade em assumir a responsabilidade pela situação dele. Ele sempre Exatamente. terceiriza. Né? É. Eu não vou polemizar para o resto que eu acho, mas eu acho que é por aí. Porque Mas eu senão eu vou concordo criar uma contigo. guerra civil aqui. Mas é que esse espaço, Rogério, ele é justamente para isso, para a gente debater, porque são experiências muito diferentes. Uhum, Esses dias a gente estava lá no Clube do Síndico, que está nos assistindo, inclusive, eu participei do meu primeiro Clube do Síndico lá no Clubhouse, e o debate ficou bem rico, porque nós trouxemos assim, uma experiência do Rio de Janeiro que era muito diferente da experiência de outro síndico que trabalha em outro estado. Então é uhum. assim que a gente vai enriquecendo e melhorando o ambiente condominial, que a gente sabe que tem muita coisa para resolver, né? Sim, sem dúvida. Planejamento e organização. E aí, me fala sobre isso. Como é que é o teu dia a dia em relação a essas vistorias? É uma habilidade, tu considera que é uma habilidade fundamental? Um curso é necessário? Como é que tu enxerga essa questão dessa organização? Olha, na minha visão, o síndico obrigatoriamente precisa ser organizado e precisa planejar a sua gestão. Isso não é facultativo. Né? Uhum, Eu vejo que lá atrás a gestão, isso 7, 10 anos, eu comecei em 2013, né, então eu tenho 9 anos, mas eu tenho experiência como orgânico antes de um prédio que eu tenho uma parte, um prédio comercial. A manutenção era sempre corretiva. Né? uhum, Essa cultura da manutenção preventiva, ela, lógico que ela já existia, mas ela começou a ser mais recorrente mais recentemente. Então, né, o síndico precisa planejar isso, ele precisa ser organizado, ele precisa saber, é, como eu falei lá das normas da BNT, eu tenho tudo isso planilhado. Quando eu tenho que renovar a VCB do condomínio, quando eu tenho que renovar o certificado dos extintores, quando eu tenho que renovar o certificado do para-raio, as questões trabalhistas. Você imagina, se você tem um condomínio só, se você é um síndico orgânico, fica mais simples. Mas se você parte para a sindicatura profissional, seu intuito, obviamente, é aumentar a sua carteira. Como eu vou lembrar do vencimento da VCB dos meus 18 condomínios? Como eu vou lembrar quando que meus funcionários têm que renovar o atestado, o LTCAT, por exemplo? uhum. É impossível, entendeu? Então, assim, a organização não é facultativa. E isso dá para aprender. Eu era uma pessoa muito desorganizada e quando eu comecei na sindicatura,
eu, eu falei, não consigo mais improvisar. Não dá para improvisar. Você tem que ter tudo documentado, porque você deve satisfação e responsabilidade a um terceiro, né? Exato. Se o síndico fizer uma besteira, ele responde com o próprio patrimônio, você sabe disso, né? Perfeito. Isso é Então, relevantíssimo a gente falar, porque muitos síndicos não. Os profissionais, claro que sabem, né? A gente, vocês têm toda essa formação, mas os síndicos orgânicos, às vezes, eles esquecem de entender o papel deles. E esse é um uhum, detalhe que eu sempre ressalto. O síndico pode responder com seu patrimônio pessoal. É sério, é muito sério. uhum, É por isso que essas habilidades todas que a gente vem falando são importantes, né? sim. E, gente, hoje em dia, organização e planejamento, você baixa uma planilha pronta no Google e você só preenche com os dados, não requer muita muito estudo nem nada. Você consegue ter ajuda com isso com a administradora, Também. com os aplicativos, como o pessoal da Online Condo tá colocando aqui. Você tem inúmeras ferramentas. O que não dá é para você improvisar. Isso Exato. não pode acontecer. E usar isso como desculpa, né? Eu acho que, ai, não lembrei, ai, não sei, não fiz tal coisa, sabe? É uma coisa assim, não tem mais espaço. Não, você Não, imagina assim, um exemplo extremo, tá? Desculpa aham, te interromper, imagina. mas estamos em época de chuva, né? Existe uma norma de limpeza das calhas, né? De verificação e limpeza das calhas. Aí você não fez a limpeza das calhas, chove, entope, a água volta, destrói um apartamento pelo retorno da água, tem um prejuízo, você pode destruir uma obra de arte, um piano, seja lá o que for, o síndico é responsável por isso. Então, é complicado, né? Tem muitos que eu vejo assim, ó, ai, não, mas como é que eu vou saber que vai chover tudo isso? Não, tu não é responsável pela chuva. Não, Tu é mas todo responsável janeiro chove, né? porque pois é, exato, né? E vocês aí em São Paulo estão com situações bem graves, eu tenho Sim. acompanhado isso. E eu vi essa semana uma repórter falando com um dos secretários estaduais dizendo justamente isso, né? Tá, mas faz X anos que eu venho divulgando todos os anos essa mesma notícia, né? Uhum. A mesma coisa se aplica para o síndico. Tá, tu sabe que todo janeiro é época. A manutenção tem que ser feita antes, porque senão ela não tem serventia nenhuma. Então, tu não é responsável Depois pela que chuva. choveu, não adianta nada. Exato. Tu não é responsável pela chuva, nada disso. Mas tu é responsável por aquilo que a norma já prevê. E essa questão das normas ajuda demais, né? Antigamente o síndico, talvez ele não soubesse exatamente o que ele tinha que fazer, quantas vezes por ano tem que limpar a caixa d'água, quanto tem que ter laudo disso, né? Essa visão, essa versão dos síndicos, ela é mais recente. Mas ao Sim, mesmo tempo a gente tem toda essa informação que contribui demais para esse planejamento, né? não tenho a menor dúvida. Perfeito. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem. Quick Shock pergunta sobre a responsabilidade em relação ao bem-estar e saúde. O que vocês acham sobre os grandes condomínios possuírem desfibrilador externo automático, como é comum em países mais desenvolvidos? Eu não, Eu não sei, só- eu ia te perguntar, tu tem algum condomínio com isso? eu não tenho condomínios clube, né, como dizem, com várias Aham, torres. Eu dei uma nichada na minha carteira, né, para atender condomínios menores ou condomínios com mais unidades com uma torre só sem muita área de lazer, porque o condomínio clube ele demanda demais. Quando uhum, você começa a aumentar muito a sua carteira, você não tem tempo de dar tanta atenção para eles e eles demandam muito. Mas referente à pergunta, eu não tenho nenhum que tenha. Eu já tive condomínios clube e não tinha. Eu acho que importante, desde que exista alguém que saiba usar. exato. Eu ia falar Não, exatamente isso. não adianta ter por ter e não treinar uma. Porque existem, por exemplo, o extintor de incêndio é um item comum em todos os condomínios. Alguém sabe quantos condôminos sabem usar o extintor de incêndio? Quantos já participaram de uma brigada de incêndio? Então, assim, ter o equipamento eu acho sensacional, mas precisa ter alguém preparado para usá-lo. E não pode ser uma pessoa só, né? Porque Não, a pessoa
está fora do turno dela, então quem teve, a pessoa tem que escolher o horário para ter o ataque cardíaco. Se não for no horário que a pessoa está em turno, ela não vai ser socorrida. A minha opinião é Exato, essa. exatamente. Não, concordo contigo. Tô vendo aqui o que, que a gente tem mais de comentários. Muita gente falando nessa questão. O pessoal lá da online está contribuindo bastante com a gente. Quero fazer já falei para eles, quero fazer uma live com eles em relação a isso. E esse pessoal da Quick Shock, que deve ser de equipamento justamente desfibrilador, vou pedir para o pessoal aí do comercial entrar em contato para entender um pouco mais, porque talvez seja tipos de serviço que a gente comece a ver nos nossos condomínios e é importante a gente entender, né? Não, Sim, independente da regra ser de ter ou não ter, enfim, existem esses condomínios clubes especialmente. Eu moro num deles, são 4 torres. Nossa, fiquei pensando, eu moro na torre 1, fiquei pensando exatamente isso. Nossa, se o meu esposo passa mal e ele tem todo esse trajeto até chegar na portaria, como é que isso funciona? É importante. até chegar Até chegar um socorro, um né? SAMU, alguma coisa, é complicado. São situações interessantes da gente ir pensando para os próximos anos, né? São coisas diferentes. Você imagina que tem um condomínio aqui em São Paulo que tem 2.000 unidades. 2.000 unidades, é uma maluquice, assim. Então, O SAMU não acho que sabe nem para que lado ir, né? para Se que lado entrar no vai, prédio, não exatamente. sabe nem para que lado ir. É isso aí. Bom, Rogério, a gente já tem, a gente tá com 8 minutos. Esse papo foi muito legal contigo. Eu Obrigado. adorei te conhecer, né? Nos conhecemos virtualmente, mas já está convidado para conhecer o Condoconta aqui em Floripa, a nossa Obrigado. sede, né? E foi bem bacana. Eu queria retomar contigo, então, vamos deixar para todo mundo aqui as 5 habilidades do síndico, assim. Vou te falar algumas, ver se tu concorda comigo. Tá. Comunicação, Sim. relacionamento, Uhum. organização. Sim. Vamos ver, que mais? Eu acho que capacidade de aprender é uma habilidade necessária e eu te deixo a última aí. Eu vou falar uma coisa que é muito lugar comum, mas eu acredito muito nisso. Ética. Eu acho que isso é fundamental, Perfeito. porque o mercado condominial ele é muito mal falado. Todo mundo fala que o síndico rouba, que o síndico isso, que o síndico trocou de carro. Uhum. Você, assim, eu tô falando do mercado de síndico, porque eu estou no mercado de síndico, mas que a ética vale para tudo, né? É, Perfeito. você tem que ser responsável pelas suas atitudes, como eu falei lá atrás, né? Então, se você constrói uma carreira pautada em ética e boas práticas, lá na frente você pode demorar mais para chegar no seu objetivo, mas você vai chegar e vai ser uma carreira consistente. Ó, Sempre o tem os pessoal tá. atalhos, É isso aí. sempre O tem os pessoal tá super atalhos. confirmando contigo, Rogério. Matou as 5 habilidades do síndico, ficou perfeito. Concordo contigo. Tô eu aqui como advogada, tu bem sabe que a minha classe também não é bem Também, vista, né? exatamente. E essa foi uma premissa que desde o início, te confesso que num encontro assim com um consultor, lembro que o meu esposo, que é meu sócio também sou sócia de esposo, ele Não disse é assim, fácil, né? cara, Mas a gente vai sobreviver. mas a gente sobrevive. E ele disse, olha, vai mais devagar, mas vai mais longe. E eu tenho Uhum. isso comigo até hoje, assim, acho que tu matou a minha quinta habilidade, tá perfeito isso. Quero saber o que o pessoal aí da nossa live tá achando. Então vamos lá. Comunicação, relacionamento, capacidade de aprender, ética e organização. Sim. Temos 5 habilidades que o síndico pode ter bastante sucesso, né, Rogério? Sim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que isso é fundamental. São 5 pilares que, como eu costumo dizer, não é opcional, né? Você precisa ter para desenvolver um mercado melhor. Eu sou muito, o Ricardo também, ele bate muito nessa tecla do precisamos melhorar o mercado e precisamos melhorar o país.
né? A gente, Exato. a gente trabalha no nosso microcosmos, o nosso entorno tem que estar ok para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de formiguinha. Não adianta a gente olhar para cima e falar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e a gente aqui embaixo não faz a nossa parte, né? Exato, exato. Na verdade, eu sempre considero o condomínio, ele é primeiro uma comunidade, ele tem todas as figuras, se tu fores analisar, ele tem todas as figuras que um governo tem. Então, Uhum. não adianta a gente sempre pensar assim, para fora e dentro, não, olha só, o síndico ganha um percentual aqui, faz daquele jeito lá, aí o pessoal aí da QuickShock colocou imparcialidade, fundamental. Sim, fundamental. Isso, Também isso, é isso precisa é existir. uma habilidade, sim. É que a gente poderia colocar muito mais habilidades aqui, né? Escolhemos Sim, cinco. como eu falei lá atrás, é multitarefa, né? Então, você precisa ter diversas habilidades. Uma coisa que eu costumo dizer também bastante é assim, o síndico, ele não cai de paraquedas no condomínio, né? Exato, Ele é eleito. Então, se seu síndico não funciona, alguém colocou ele lá. Se o seu governador não funciona, alguém colocou ele lá. Se o seu perfeito. presidente não funciona, alguém colocou ele lá. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a ser mais responsável por nossas atitudes e participar e se engajar, entender as coisas, participar de conselho, participar das assembleias, cobrar o síndico de maneira respeitosa também, Uhum, cobrar explicações, por que foi feito isso, por que foi feito aquilo, por que a caixa d'água tem que ser limpa a cada 6 meses. Não é obrigado a saber, mas o síndico tem que saber e tem que explicar, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, eu acho que a gente tem tudo para melhorar. concordo contigo. Concordo. Adorei conversar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, para debater. Acho que é bem rico isso da nossa, essa troca, eu acho que é bacana. Te Uhum. agradeço muito, Rogério, pelo teu tempo. Foi muito legal. E achei assim sensacional essa troca que a gente teve e o pessoal participando. Tenho que agradecer a todos que estavam assistindo aqui, estão assistindo ainda, estão até o final e participaram ativamente. Eu acho muito legal quando a gente faz essa troca. A live não pode ser uma coisa só para a gente expor e, enfim. Acho que a troca, o É, debate, as opiniões, elas são super relevantes, assim como as questões. Porque aqui a gente começa a inovar. Essa que é a ideia sim. do Condoconta, né? Transformar a gestão condominial financeira para melhor. Então, além das finanças, a gente consegue ver outras inovações super relevantes, né? Sim, sem dúvida. Então, tá, pessoal, acompanhe nossas redes. Aqui eu tenho compromissos para o marketing do Condocon, tá? Atenção, fazer o material sobre as 5 habilidades do síndico que a gente discutiu aqui, que o pessoal concordou. Vou querer esse manual aí das normas. Eu vou Das normas. tentar, vou dar um jeito aqui de trabalhar internamente para ver se a gente consegue montar um material e deixar para o pessoal à disposição, que não seja a norma em si, porque ela é paga, como tu bem disseste, mas enfim, uma ordem bacana de atividades que precisam ser feitas. E convido a todos, então, obviamente, para nos seguir nas redes sociais, seguir o Rogério na Conecta Síndicos, né? E o Rogério E Tacitani também, que é o meu pessoal, também está todo mundo convidado. show! Muito bem, isso aí. Te encontramos sempre no Instagram, Rogério, ou tu utiliza outras redes sociais com mais, assim, mais frequência? O Instagram é o mais ativo da empresa e o meu também. Pessoa física, estou no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou velho, eu não tenho essas redes sociais novas ainda. Eu também não. E é sempre São como. muitas, né? Haja tempo, né, Sim, Rogério? exatamente. É sempre como o Rogério Tacitani, e conecta síndicos também. Eu queria agradecer muito a oportunidade, eu gostei muito do papo. Eu acho Que que o bacana. mercado precisa de discussão, de inovação, de disposição, da gente disseminar essas boas práticas e que o mercado melhore. Eu tenho também um programa no YouTube que chama Condomínio Informal. Tem um Ah, canal que é do Ricardo que chama Conde TV no YouTube, e lá tem 9 programas, um deles é meu com mais 3 síndicos, que chama Condomínio Informal, tem bastante informação de qualidade lá também.
Show de bola, vou seguir, vou seguir. O do Dá uma Ricardo olhada. eu já sigo, mas eu quero ver esse teu aí, porque gostei muito de fazer essa troca contigo também. O do Ricardo é o condomínio em pauta, né? É no Aham, mesmo canal, o nosso é o condomínio informal. legal, muito bacana. Gente, então, muito obrigada. Rogério, mais uma vez, obrigada. Pessoal que nos acompanhou, super obrigada. Mandem suas dúvidas também. A gente pode ainda fazer essa ligação aí com o Rogério para as dúvidas que vocês tiverem, ou o nosso pessoal aqui e eu mesma posso responder algumas delas. E ficamos por aqui hoje, então, com Do Ah, Conta. não esqueci de uma coisa. Quando você precisar, eu estou à disposição, viu? Sempre que quiser, eu tô... Olha aí, gostei, gostei. Da mesma forma eu, tá? Pode me dizer para o pessoal me convidar para participar da live aqui que eu participo. Eu gosto bastante desse papo. Advogado gosta de Tá. conversar, né? Assim, o advogado gosta. Pessoal, então, beleza. Boa noite a todos. Quando conta, transparência não tem preço nem tarifa. Até mais.